Você já se sentiu completamente sem saída? Aquele momento em que parece que tudo desabou, planos frustrados, perdas que doem e a sensação de que Deus simplesmente te esqueceu? Pois é exatamente assim que começa a história de Ruth. Mas antes de mergulhar, me deixa te perguntar algo importante. Será que as piores fases da sua vida são, na verdade, o início do seu recomeço? Se você acredita que a Bíblia continua viva e atual, se inscreva agora no canal, porque aqui a gente traz histórias antigas que transformam corações modernos. Agora, segura firme, porque o que acontece com Ruth vai te fazer enxergar o propósito de Deus de um jeito que talvez você nunca tenha percebido antes. Tudo começa em um tempo sombrio. Israel vivia uma grande fome. Elimeleque, um homem de Belém, decide sair da sua terra junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos em busca de uma nova vida, em Moabe, uma terra estrangeira. Eles estavam apenas tentando sobreviver como muitos de nós, que às vezes tomamos decisões difíceis por pura necessidade. Mas foi ali, nesse novo começo, que o inesperado aconteceu. Noemi perdeu o marido. Depois perdeu os 2 filhos. E, de repente, ela se viu sozinha, sem nada. Uma mulher estrangeira, sem recursos, sem amparo. Agora, pare e pense. Quantas vezes a vida já te colocou num lugar onde você não queria estar, mas que era exatamente o cenário onde Deus planejava te encontrar? É fácil olhar para Noemi e sentir pena, mas o que poucos percebem é que a dor dela foi o solo fértil para o propósito florescer. E é nesse ponto que Ruth entra na história. Uma jovem moabita, nora de Noemi, que escolheu algo inacreditável: ficar ao lado dela, mesmo sem ter nada a ganhar. Quando Noemi decide voltar para Belém, depois de saber que o Senhor havia abençoado o povo com alimento novamente, ela vira para suas noras e diz: voltem para suas famílias, vocês ainda podem recomeçar. Orfa chora e vai embora. Mas Ruth fica. E aqui acontece uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Para onde fores, irei. Onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Você percebe o que Ruth fez aqui? Ela não seguiu a lógica do medo, ela seguiu a fé. Mesmo sem saber o que a esperava, ela decidiu caminhar pela confiança. Quantas vezes você tem deixado o medo decidir por você? Quantas vezes desistiu de algo, não porque não dava certo, mas porque tinha medo de não ver o resultado imediato? Ruth escolhe seguir Noemi, e as duas retornam para Belém, pobres, viúvas e aparentemente sem futuro. Mas é aqui que o propósito oculto começa a se revelar. Enquanto muitos esperavam apenas mais uma história triste, Deus estava escrevendo uma das mais belas histórias de restauração e esperança da Bíblia. E é curioso como Deus trabalha. Ele não revela o plano completo, ele mostra apenas o próximo passo. E quando Ruth decide agir, o cenário muda completamente. E se o que falta na sua vida não for mais fé, mas ação? Ruth, ao chegar em Belém, vai trabalhar colhendo espigas deixadas para trás nos campos, uma prática comum na época, onde os pobres podiam recolher o que os ceifeiros deixavam cair. Ela podia ter se lamentado, mas escolheu agir com humildade e fé. Às vezes Deus não muda o cenário, ele muda a forma como você age dentro dele. E é essa mudança que transforma o impossível em caminho. No campo onde Ruth vai colher, o dono é um homem chamado Boaz, um parente distante de Noemi, justo e temente a Deus. Sem saber, Ruth havia acabado de entrar no campo que mudaria completamente sua história. Coincidência ou providência divina? Boaz nota Ruth. Vê sua dedicação, sua humildade, sua coragem de trabalhar duro por amor à sogra. E aqui vem o ponto crucial. Boaz representa mais do que um homem bom. Ele simboliza o cuidado de Deus em meio à escassez. Deus não esqueceu Noemi e também não esqueceu Ruth. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, ele estava orquestrando cada detalhe silenciosamente. Talvez você ache que Deus está em silêncio agora. Mas e se ele estiver apenas preparando o campo onde o seu milagre vai florescer? Foi exatamente isso que aconteceu com Ruth. O que começou como uma história de perda
se transforma em uma história de redenção. A fidelidade de Ruth a Noemi se torna o ponto de virada de toda a narrativa. A mulher estrangeira, improvável, sem status e sem nome entre o povo de Israel é colocada no centro da história. Você já percebeu que Deus adora usar os improváveis? Aqueles que o mundo ignora são exatamente os que ele escolhe para fazer história. Enquanto muitos buscam status, Ruth buscava servir. Enquanto muitos reclamavam da vida, ela colhia o que sobrava e agradecia. E é aí que a presença divina se manifesta, no simples, no discreto, no fiel. Boaz vê o coração de Ruth e decide protegê-la. Diz aos ceifeiros para deixarem cair mais espigas no caminho dela. Ruth volta para casa com abundância, e Noemi, ao ver aquilo, reconhece: o Senhor não deixou de mostrar sua bondade. Você consegue reconhecer a bondade de Deus, mesmo quando ainda não recebeu tudo o que pediu? Esse é o primeiro ensinamento poderoso do livro de Ruth. Fidelidade atrai favor. Mesmo quando tudo parece pequeno, Deus está observando sua constância. O que parecia o fim de uma história virou o início de um legado. A estrangeira rejeitada se torna símbolo de fé, lealdade e coragem. E quando você age com fé mesmo sem entender, o céu inteiro se move por você, exatamente como se moveu por Ruth. A história de Ruth nos ensina que Deus trabalha nos bastidores da dor, preparando algo que os olhos ainda não veem. Por isso, se você está num tempo de colheita difícil, lembre-se: o campo da escassez de hoje pode ser o solo da promessa de amanhã. Você está preparado para reconhecer o propósito de Deus no meio da sua dor? E antes de encerrar esse primeiro bloco, lembre-se: muitas vezes a provisão não vem no formato que esperamos. Às vezes vem em forma de trabalho duro, de paciência, de alguém que entra em nossa vida quando mais precisamos. Foi assim com Ruth. Ela não esperou um milagre cair do céu. Ela foi ao campo, ela agiu. E é nessa atitude que o favor de Deus começou a se manifestar. Por isso, se você está orando por algo, mas ainda não viu resultados, continue. Trabalhe com fé, ore com esperança. Deus não esqueceu de você. Ele só está preparando o campo, como fez com Ruth, para que a colheita venha na hora certa. Se essa mensagem já te tocou, se inscreva no canal, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa entender que Deus ainda escreve histórias lindas a partir dos destroços. Bloco 2. Quando o esforço se torna o solo do milagre. Ruth chegou a Belém sem nada, nem nome conhecido, nem riqueza, nem status. Tudo que ela tinha era a fé e o desejo de recomeçar. A fome ainda era uma realidade e a esperança parecia algo distante, mas foi ali, no meio da escassez, que a fé dela começou a florescer de maneira silenciosa, porém firme. Muitos de nós oramos por milagres, mas esquecemos que antes da colheita existe o plantio. Ruth entendeu isso. Ela não esperou a vida mudar para começar a agir. Ela se levantou, foi para o campo e começou a trabalhar. Colhia espigas deixadas pelos trabalhadores, aquelas que, pela lei de Israel, eram reservadas aos pobres e estrangeiros. Era o pouco, mas era o suficiente para que Deus mostrasse que ainda estava com ela. A fidelidade de Ruth não estava nas palavras, mas nas atitudes. Enquanto muitos desistiriam, ela seguiu firme. Enquanto outros reclamariam, ela agradeceu pelo que tinha. E foi exatamente essa postura que chamou a atenção de Boaz, o dono do campo onde ela trabalhava. Boaz não conhecia Ruth, mas ouviu sobre sua lealdade a Noemi, e isso despertou algo nele: respeito. Em uma época em que mulheres viúvas e estrangeiras eram vistas com desprezo, Ruth se destacou por sua integridade. Ela não buscava piedade, buscava propósito. Boaz, movido pela bondade e pela fé, garantiu que Ruth fosse protegida. Pediu a seus trabalhadores que deixassem cair mais espigas no caminho dela. Isso parece um gesto simples, mas carrega um significado profundo. O favor de Deus muitas vezes se manifesta nas pequenas coisas, naquilo que os outros chamariam de coincidência, mas que no fundo é providência. Quantas vezes Deus já abriu uma pequena porta na sua vida e você não percebeu que era o início de algo muito maior? Ruth volta para casa com uma quantidade abundante de grãos. Noemi, ao ver aquilo, se emociona. Pela primeira vez em muito tempo, ela volta a sorrir. E é nesse instante que o coração dela reacende a fé que havia se apagado.
A mulher que antes dizia, chamem-me amarga, agora começa a reconhecer, o Senhor ainda está cuidando de mim. Esse é um dos maiores ensinamentos desse capítulo da história. Às vezes, o milagre não começa com o que Deus coloca nas suas mãos, mas com o que ele desperta dentro de você. Noemi teve a fé reacendida ao ver a fidelidade de Ruth. E quantas pessoas ao seu redor também podem ser tocadas pela forma como você reage às suas dificuldades? Muitas vezes o seu comportamento em tempos difíceis é o que vai revelar a presença de Deus para quem está perto de você. Ruth continuou trabalhando, dia após dia. Não havia glamour, não havia promessa de recompensa, havia apenas um coração disposto a fazer o que precisava ser feito. E isso ensina algo essencial. O favor divino segue quem age com propósito, mesmo nos pequenos gestos. O tempo passa e a relação entre Ruth e Boaz começa a crescer, não de forma repentina, mas construída em confiança e respeito. É o tipo de relacionamento que nasce do caráter e não da aparência. Boaz reconhece em Ruth uma mulher de virtude, e Noemi percebe que há algo especial acontecendo. É então que Noemi, guiada pela sabedoria e experiência, orienta Ruth sobre o próximo passo. Em Israel, existia a figura do remidor, um parente próximo que podia se casar com a viúva de um parente falecido, para preservar o nome e a herança da família. Boaz era um desses possíveis remidores. Ruth, com humildade, segue a orientação de Noemi e se apresenta diante de Boaz não como uma pedinte, mas como alguém disposta a seguir o propósito de Deus. Essa cena é cheia de simbolismo. Ruth não implora por ajuda, ela demonstra fé, confiança e entrega. Boaz se surpreende. Ele vê em Ruth não apenas uma mulher trabalhadora, mas uma mulher de coragem, dignidade e fé. E diz a ela algo que se tornou um dos versos mais marcantes do livro. Bendita sejas do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência do que a primeira, pois não fostes após os jovens, quer pobres, quer ricos. Essa resposta revela algo muito profundo. Boaz enxergou o coração de Ruth. Ele viu que ela não estava movida por interesses, mas por princípios. E quando o coração é puro, Deus faz questão de colocar pessoas certas no caminho. Quantas vezes você já se esforçou para ser notado por alguém, enquanto Deus estava preparando alguém que te veria pelo que você realmente é e não pelo que aparenta ter? O que Ruth nos ensina é que o amor e a provisão divina não vêm por esforço humano, mas pela postura de fé e humildade. Ela não correu atrás de Boaz, ela correu atrás de Deus, e num caminho da fidelidade encontrou o favor. Boaz então decide fazer tudo conforme a lei. Ele não age por impulso, mas com sabedoria e justiça. Isso mostra outro ensinamento valioso. O amor que vem de Deus não atropela princípios. Ele é construído com respeito, tempo e propósito. Enquanto isso, Noemi observa tudo com esperança. Aquela mulher que perdeu tudo, agora vê a vida florescer novamente diante dos seus olhos. E aqui existe uma das mensagens mais poderosas do livro de Ruth. Deus é especialista em reescrever histórias. Não importa o quanto algo parece perdido, se há fé e obediência, há um novo capítulo sendo preparado. Noemi e Ruth não podiam imaginar que aquele campo, aquele encontro e aquelas pequenas espigas colhidas seriam o início de um legado que mudaria gerações. Ruth não buscava grandeza, mas Deus a colocou em uma linhagem que daria origem a Davi e, mais tarde, ao próprio Jesus Cristo. É assim que Deus faz. Pega uma mulher anônima, em um canto esquecido, e transforma sua fidelidade em um marco eterno. Mas antes de chegar lá, há um detalhe que precisamos entender profundamente. Tudo o que acontece com Ruth é consequência de 3 atitudes que todo cristão precisa ter: fé, ação e constância. A fé faz você acreditar quando tudo parece impossível. A ação faz você se mover mesmo sem enxergar o resultado. E a constância faz você permanecer mesmo que o caminho não pareça mudar. Sem fé, você desanima. Sem ação, você paralisa. Sem constância, você desiste antes do milagre chegar. Ruth teve as 3, e é por isso que sua história se tornou um exemplo de como Deus abençoa quem age com o coração certo. O segredo não está em ter força, mas em ter direção. Ela não sabia o que a esperava, mas sabia em quem confiava. Talvez esse seja o seu momento de agir como Ruth. Talvez Deus esteja te chamando a continuar colhendo mesmo que as espigas pareçam poucas, a continuar acreditando mesmo que as respostas ainda não tenham vindo.
porque é nesse tempo de fidelidade silenciosa que o favor começa a brotar. A história de Ruth e Boaz é, na verdade, uma metáfora sobre o amor de Deus por nós. Boaz representa o Redentor, aquele que acolhe, protege e restaura, assim como Cristo, que veio para remir as nossas falhas, curar as nossas feridas e nos dar uma nova identidade. E há algo ainda mais belo nisso. Ruth era estrangeira. Ela não fazia parte do povo de Israel, mas foi acolhida pela graça. Isso mostra que o amor de Deus não se limita à origem, à aparência ou ao passado. Ele se estende a todos que o buscam com sinceridade. Deus não vê rótulos, vê corações. E quando ele encontra fidelidade e fé, transforma anônimos em instrumentos da sua vontade. Ao final desse capítulo, vemos que Ruth, a estrangeira, agora é vista com honra. A mulher que um dia não tinha nada, agora é reconhecida como exemplo de virtude. O caminho que começou na dor termina em esperança. E o que parecia um simples reencontro de duas viúvas se torna o início de uma nova linhagem de fé. Essa é a segunda grande lição do livro de Ruth. A obediência abre caminhos onde a lógica fecha portas. Quando você se submete ao processo de Deus, mesmo sem entender, ele te conduz a lugares que você jamais imaginaria chegar. Nada em Ruth foi rápido, tudo foi construído com paciência e propósito. E é isso que faz sua história ser tão poderosa. Ela nos ensina que o tempo de Deus não atrasa, prepara. Então, se você sente que está colhendo pouco, se parece que as promessas estão demorando, lembre-se de Ruth. Continue servindo, continue plantando, continue acreditando, porque o campo da fidelidade é o solo onde os milagres nascem. E antes de encerrar, guarde isso. Deus não está demorando, Ele está te moldando. Assim como Ruth foi provada antes de ser honrada, o seu processo é a lapidação necessária para o que Ele tem preparado. A fidelidade de hoje é a chave da colheita de amanhã. Você está disposto a continuar sem desistir, mesmo quando não há garantias de vitória? Se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o tempo de espera não é perda, é preparo. Deus está lapidando a sua fé para algo muito maior do que você imagina. O tempo havia passado desde que Ruth chegou a Belém. Ela já não era mais vista como uma estrangeira perdida, mas como uma mulher de coragem e virtude. Sua fidelidade havia chamado a atenção de toda a comunidade, e o nome de Ruth começou a ser respeitado. Noemi, que antes vivia amargurada pela dor, agora via sua vida se transformar diante de seus olhos. Era como se o sol voltasse a nascer depois de uma longa noite de escuridão. Mas havia ainda um passo a ser dado. Noemi sabia que pela lei de Israel, Ruth poderia ser redimida por um parente próximo, alguém que se tornaria o redimir, garantindo o futuro e a dignidade que ambas haviam perdido. Boaz, o homem justo que já havia demonstrado bondade, era uma das pessoas que poderia exercer esse papel. E é aqui que a história de Ruth ganha um novo tom, porque o que parecia apenas uma história de sobrevivência começa a se tornar uma história de destino. Muitas vezes o que começa como necessidade termina como propósito. E é exatamente assim que Deus trabalha. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Noemi, sábia e experiente, orienta Ruth cuidadosamente. Diz a ela para ir até Boaz à noite, quando ele estivesse descansando após o trabalho, e se deitar aos pés dele. Um gesto simbólico de submissão e pedido de redenção. Era um ato de humildade, não de sedução, como muitos poderiam pensar. Ruth não estava pedindo por amor humano, ela estava confiando no plano divino. Naquela noite, Boaz acorda e a vê. Surpreso, ele pergunta, "Quem é você?" E Ruth responde, "Sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre mim, pois tu és redimir." Essas palavras carregam uma profundidade espiritual imensa. Estender a capa significava cobrir, proteger, assumir responsabilidade. Era o símbolo da aliança. E se você prestar atenção, verá como essa cena ecoa o próprio relacionamento entre Deus e a humanidade. Assim como Boaz estende sua capa sobre Ruth, Deus estende a sua graça sobre nós, acolhendo, perdoando e restaurando. Boaz, tocado pela fé e pela dignidade de Ruth, promete fazer tudo da maneira correta. Mas antes, ele precisava resolver uma questão importante. Havia outro parente mais próximo que, pela lei, tinha o primeiro direito de ser o redimir. Boaz não age com pressa ou impulso, ele age com justiça, respeito e prudência. Esse detalhe mostra o quanto Deus valoriza a integridade no processo.
Quantas vezes, na ânsia de resolver algo rápido, nós atropelamos os princípios e acabamos perdendo o que Deus preparou? Boaz nos ensina que o favor de Deus não precisa de pressa. Quando é da vontade dele, o tempo trabalha ao nosso favor. Na manhã seguinte, Boaz vai à porta da cidade, o lugar onde se resolviam os assuntos legais, e reúne 10 anciãos como testemunhas. Ele explica o caso ao parente mais próximo, oferecendo-lhe a chance de redimir as terras e se casar com Rute, a moabita. No início, o homem se mostra interessado, mas quando entende que o casamento envolveria assumir Rute como esposa e gerar filhos para manter o nome do falecido, ele recua. Então Boaz declara diante de todos: hoje vocês são testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e também tomo Rute a moabita por mulher. A partir desse momento, o destino de Rute muda para sempre. Ela deixa de ser a estrangeira que colhia espigas para se tornar a esposa do redimir. O que antes era perda, agora é promessa. O que antes era dor, agora é propósito. É impossível não ver aqui o reflexo do plano de salvação de Deus. Boaz representa a figura de Cristo, o redimir que nos resgata não por obrigação, mas por amor. Assim como Rute não podia se salvar sozinha, nós também não podemos. Mas Deus, em sua infinita graça, nos redime, nos acolhe e nos dá um novo nome. Rute se torna então parte da genealogia do povo de Deus. Da sua união com Boaz, nasce Obed. Obed seria o pai de Jessé, e Jessé seria o pai de Davi, o maior rei de Israel. E séculos depois, dessa mesma linhagem, viria o Messias, Jesus Cristo. Percebe o poder dessa ligação? Uma mulher estrangeira, que não tinha status, sem nada para oferecer além da fé, se torna parte da história do Salvador. Isso mostra que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Rute nos ensina que a fidelidade silenciosa vale mais do que a pressa barulhenta. Ela não se apressou, não se impôs, não tentou controlar o plano. Ela apenas confiou, trabalhou e esperou. E no tempo certo, o favor de Deus a alcançou. Quantas vezes você tenta resolver sozinho algo que Deus já está resolvendo no tempo dele? A demora não é ausência. O silêncio de Deus é o terreno onde ele planta os maiores milagres. Quando Boaz decide casar com Rute, a cidade inteira se alegra. As mulheres dizem a Noemi: o Senhor não te deixou sem redimir, e o seu nome será celebrado em Israel. E Noemi, que antes estava amarga, agora segura em seus braços o neto Obed, fruto do amor e da restauração divina. A mulher que um dia perdeu tudo, agora experimenta a abundância de um novo começo. E aqui está um ensinamento profundo. Quando Deus restaura, Ele não devolve o que foi perdido. Da mesma forma, Ele multiplica. Noemi perdeu um lar, mas ganhou uma família ampliada. Perdeu filhos, mas ganhou gerações. Perdeu alegria, mas foi preenchida por um propósito eterno. O livro de Rute termina com paz, esperança e promessa cumprida. Mas mais do que isso, ele termina com a prova viva de que a fé não é um sentimento, é uma escolha. Rute escolheu seguir, trabalhar, crer, permanecer. E é essa escolha que muda destinos. Então, se hoje você se sente como Rute no início da história, cansado, sem perspectiva, lutando para juntar as espigas da vida, lembre-se, o mesmo Deus que mudou o fim dela pode mudar o seu. A fidelidade de hoje é a colheita do amanhã. O campo que parece vazio agora pode ser o lugar onde a promessa vai florescer. Deus não erra nos caminhos, Ele apenas te prepara para chegar no tempo certo, da forma certa, com o coração certo. Você está pronto para deixar Deus transformar o comum da sua vida em destino? Se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus não esquece de quem é fiel. O recomeço pode estar mais perto do que você imagina. Bloco 4. O poder da fidelidade. Quando Deus honra quem permanece. O livro de Rute é curto, mas carrega um dos maiores ensinamentos de toda a Bíblia. É uma história de 4 capítulos que transformou o curso de gerações. E se você olhar com atenção, vai perceber que por trás de cada detalhe há uma lição poderosa sobre fé, fidelidade e propósito. Rute não começou sua jornada buscando glória, riqueza ou reconhecimento. Ela começou apenas com a decisão de permanecer.
de não abandonar Noemi, mesmo quando tudo dizia que era hora de desistir. E é justamente essa decisão que muda o destino de ambas. A fidelidade é uma semente que nunca morre. Pode demorar, pode enfrentar o frio do tempo e a seca das circunstâncias, mas no momento certo, ela floresce. A fidelidade de Ruth foi o que abriu as portas para o favor de Deus. Hoje, vivemos em um tempo em que tudo é rápido. As pessoas querem respostas instantâneas, relacionamentos imediatos, resultados sem esforço. Mas o livro de Ruth nos ensina o contrário. O processo é parte do milagre. Não existe promessa sem paciência, nem propósito sem preparo. Noemi queria desistir, mas Ruth ficou. Ruth podia reclamar, mas escolheu agradecer. E enquanto o mundo vê fraqueza nisso, Deus vê fé. A fé de Ruth não foi feita de grandes gestos, mas de constância. E é essa constância que transforma destinos. Quantas vezes você já pensou em desistir porque não via resultados? Quantas vezes acreditou que o seu esforço estava sendo em vão? Ruth também poderia ter pensado assim, mas continuou firme. E essa firmeza é o que Deus usa como matéria-prima para construir o futuro. Se você quer ver a mão de Deus se mover, comece sendo fiel nas pequenas coisas. Foi colhendo espigas que Ruth encontrou Boaz. Foi cuidando de Noemi que ela encontrou propósito. E enquanto o mundo vê fraqueza nisso, Deus vê fé. A fé de Ruth não foi feita de grandes gestos, mas de constância. E é essa constância que transforma destinos. Quantas vezes você já pensou em desistir porque não via resultados? Quantas vezes acreditou que o seu esforço estava sendo em vão? Ruth também poderia ter pensado assim, mas continuou firme. E é essa firmeza que Deus usa como matéria-prima para construir o futuro. Se você quer ver a mão de Deus se mover, comece sendo fiel nas pequenas coisas. Foi colhendo espigas que Ruth encontrou Boaz. Foi cuidando de Noemi que ela encontrou propósito. E foi permanecendo em silêncio e fé que ela encontrou redenção. A Bíblia nos mostra que Ruth não precisou provar nada para ninguém. Ela apenas viveu de forma íntegra, com humildade e confiança. E quando o tempo certo chegou, o favor veio naturalmente. Isso nos ensina algo muito importante. O favor de Deus não se conquista, se atrai. Você não precisa correr atrás de reconhecimento quando é fiel, porque o próprio Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Ruth não procurou Boaz, foi Boaz quem a encontrou. E é assim que o favor divino funciona. Ele te encontra no campo da fidelidade. Muitas vezes queremos o resultado antes da obediência, mas Deus trabalha de forma inversa. Ele espera que você confie antes de ver, que plante antes de colher, que obedeça antes de entender. Porque a fé não é sentir, é agir, mesmo que o sentimento não acompanhe. Ruth nos mostra que a fé verdadeira não é aquela que fala bonito, mas a que vive o que crê. Ela não precisou de aplausos, de milagres visíveis ou de promessas grandiosas. Tudo o que ela tinha era a certeza de que Deus não abandona quem permanece. E Noemi, aquela mulher que um dia disse, Deus me tornou amarga, agora tem um neto em seus braços. Obed cresce e através dele nasce uma linhagem que ninguém imaginava. Noemi, que antes se via vazia, agora transborda. O ventre de Ruth se torna o símbolo da restauração divina. Aquilo que parecia morto foi ressuscitado pela graça. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que muda histórias, que reescreve destinos e que transforma dor em propósito. Um Deus que não se esquece das pequenas fidelidades. O que Ruth viveu é o reflexo do que Deus faz com todo aquele que escolhe permanecer fiel. Ele pode até te permitir passar pelo deserto, mas é nesse deserto que ele revela quem você é.
E quando você prova sua fé com atitudes, o céu inteiro se move ao seu favor. O livro de Rute também nos ensina algo sobre generosidade. Boaz, como remedor, não agiu apenas por obrigação, mas por compaixão. Ele viu a necessidade e respondeu com amor. Isso é uma lição clara para os nossos dias. Quando você abençoa alguém, Deus te inclui no propósito dele. Boaz não imaginava que, ao estender a mão para uma viúva estrangeira, estava participando do plano de salvação do mundo. E é assim que Deus age. Ele transforma gestos simples em atos eternos. Cada decisão de Rute e Boaz estavam alinhadas com o plano divino, mesmo que eles não percebessem. E isso nos ensina a confiar, mesmo quando não entendemos. Deus não precisa explicar o caminho quando você confia no condutor. Muitos olham para Rute e veem uma história de amor entre ela e Boaz. Mas, na verdade, o livro de Rute é uma história sobre o amor de Deus. Um amor que acolhe, restaura e redime. Boaz é o símbolo do Cristo que viria. Assim como Boaz redimiu Rute, Jesus nos redimiu na cruz. Assim como Boaz deu um novo nome e um novo futuro à estrangeira, Cristo nos deu uma nova identidade como filhos de Deus. Tudo no livro de Rute aponta para essa redenção. A colheita, o campo, a capa, o remedor, tudo isso é símbolo da graça que cobre nossas falhas. Nada foi escrito por acaso. Deus estava revelando através de uma mulher simples o plano grandioso das salvações. Rute nos mostra que Deus pode usar qualquer um para cumprir sua vontade. Ele não escolhe os perfeitos, ele escolhe os disponíveis. E quando você se coloca nas mãos dele, até as partes mais dolorosas da sua história ganham sentido. Pense em quantas vezes você olhou para o passado e não entendeu o porquê de certas perdas. Talvez Deus estivesse te levando para um campo diferente, para um recomeço que você não imaginava. Porque às vezes, o não que dói é o mesmo não que te livra de algo que te afastaria do seu propósito. Se Noemi não tivesse perdido tudo, nunca teria voltado para Belém. Se Rute tivesse desistido, nunca teria encontrado Boaz. E se Boaz não tivesse sido obediente, nunca teria entrado na história da redenção. Tudo está conectado. E quando você olha para trás, percebe que até as dores tinham um propósito. A mensagem de Rute para os nossos dias é simples, mas poderosa. Permaneça fiel, mesmo que não faça sentido. Continue servindo, mesmo que ninguém reconheça. Continue colhendo, mesmo que o campo pareça vazio. Porque no tempo certo, Deus transforma a fidelidade em favor. Muitos querem o final de Rute, mas poucos estão dispostos a viver o início dela. Querem o Boaz, mas não querem o campo. Querem a colheita, mas não querem o esforço. Querem a promessa, mas fogem do processo. Mas é no processo que Deus nos molda. É no esforço que Ele nos ensina e é na espera que Ele nos amadurece. Rute nos mostra que a fé verdadeira não é aquela que fala bonito, mas a que vive o que crê. Ela não precisou de aplausos, de milagres visíveis ou de promessas grandiosas. Tudo o que ela tinha era certeza de que Deus não abandona quem permanece. O livro de Rute termina com uma genealogia, mas espiritualmente ele termina com um convite. Um convite para confiar, permanecer e acreditar que o propósito de Deus é maior que a dor. Ele nunca desperdiça sofrimento. Cada lágrima rega o terreno do futuro. E cada atitude de fé planta sementes que florescem no tempo certo. Hoje, se você está enfrentando um tempo difícil, lembre-se de Rute. Lembre-se de que a fidelidade dela mudou o curso da história e que Deus continua escrevendo histórias através de pessoas comuns que escolhem confiar. Deus não te chamou para ser perfeito, mas para ser constante. E é essa constância que te faz vencer o desânimo e alcançar promessas que olhos humanos não enxergam. O campo de Rute pode ser o seu trabalho, sua família, seu ministério, sua vida espiritual.
Não importa onde seja, se você for fiel, Deus vai te encontrar lá. Porque o mesmo Deus que viu Ruth colhendo espigas, também vê você colhendo o que pode hoje, acreditando que dias melhores virão. E eles virão. Bloco 5. Quando a fidelidade se transforma em legado. A história de Ruth termina, mas as lições que ela deixa atravessam os séculos. É uma história que começou com perdas e terminou em promessas cumpridas. E se formos sinceros, todos nós já passamos ou passaremos por momentos parecidos. Fases em que tudo parece desmoronar e o único que resta é confiar. Ruth não teve uma vida fácil. Ela perdeu o marido, deixou sua terra natal e seguiu um caminho de incertezas. Mas em cada passo, escolheu ser fiel. E essa fidelidade não apenas mudou a sua história, mas também alterou o curso da história do próprio povo de Deus. O que mais impressiona é que Ruth não conhecia o final do livro. Ela não sabia que se tornaria ancestral de Davi e muito menos que da sua linhagem viria Jesus Cristo. Ela simplesmente viveu um dia de cada vez, fazendo o melhor que podia, sendo constante, confiante e verdadeira. E é exatamente isso que a torna tão especial. Deus não exige que saibamos o final. Ele apenas pede que sejamos fiéis no meio do processo. A fidelidade de Ruth é a prova de que a fé silenciosa é mais poderosa do que palavras bonitas. Ela não pregou sermões, mas a sua vida se tornou um. Quantas vezes buscamos milagres grandiosos e esquecemos que o verdadeiro milagre acontece quando permanecemos firmes? O milagre de Ruth não foi apenas encontrar Boaz, mas descobrir que o amor de Deus estava em cada detalhe, em cada espiga, em cada passo. Deus nunca se afastou dela, apenas esperava o momento certo para revelar o propósito. A trajetória de Ruth mostra que Deus trabalha em silêncio. Enquanto ela colhia no campo, o céu inteiro se movia ao redor da sua fidelidade. Enquanto ela cuidava de Noemi, o plano da redenção já estava sendo desenhado. E é assim também conosco. Quando somos fiéis nas coisas pequenas, Deus está nos preparando para coisas grandes. A história de Ruth é sobre transformação. É sobre como Deus pode pegar algo aparentemente sem valor e transformá-lo em tesouro eterno. A mesma mulher que chegou em Belém sem nada, termina como símbolo de fé e esperança. E esse é o poder de uma vida entregue nas mãos de Deus. Muitos se lembram de Ruth por seu romance com Boaz, mas o verdadeiro foco é o relacionamento dela com Deus. Ruth foi fiel a ele, mesmo quando tudo parecia contrário. E é por isso que a sua história é lembrada até hoje, porque ela não foi movida por circunstâncias, mas por convicção. A fidelidade de Ruth nos ensina 3 verdades espirituais que transformam a vida de qualquer pessoa que as pratica. A primeira verdade é que Deus honra quem permanece. Mesmo quando o mundo despreza, Deus observa. Ele não se esquece de quem escolhe permanecer mesmo quando não entende. A constância é o idioma da fé. Quem é fiel no pouco está declarando que confia em Deus no muito. A segunda verdade é que o processo não é castigo, é preparo. Ruth não sabia, mas cada passo que ela dava a aproximava do propósito. As espigas que ela recolhia não eram apenas sustento, eram ensaio para o favor. O campo de trabalho era, na verdade, o cenário do milagre. E o mesmo vale para você. O lugar onde você está hoje pode ser o mesmo lugar onde Deus vai te honrar no tempo certo. A terceira verdade é que a fidelidade constrói legados. Ruth não apenas mudou sua vida, ela gerou uma herança espiritual. De sua linhagem veio o rei Davi, e de Davi,
veio Cristo. O que começou com fidelidade, terminou com redenção. Isso prova que o impacto da sua obediência vai muito além do que você imagina. Quando você é fiel hoje, abençoa gerações amanhã. O legado de Ruth é o legado da esperança. Ele nos mostra que o amor de Deus alcança quem está disposto a recomeçar, mesmo que do zero. Que a graça cobre os que se mantêm de pé quando tudo desaba. E que a fé verdadeira não se mede pelo tamanho das vitórias, mas pela profundidade da confiança. Deus não escolheu Ruth por ser perfeita, mas porque ela era disposta. E é exatamente isso que ele procura hoje. Corações dispostos, mesmo cansados. Corações que confiam, mesmo sem entender. Porque é nesses corações que ele revela o seu poder. Ruth nos lembra que a fidelidade é um ato de amor. Ela não ficou com a Noemi por obrigação, mas por compaixão. E esse gesto simples foi o que abriu o caminho para o sobrenatural. Deus transforma gestos de amor em sementes de eternidade. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, um tempo em que nada faz sentido, mas o mesmo Deus que olhou para a Ruth está olhando para você agora. Ele conhece sua dor, sua luta e seu esforço. E assim como do campo de Boaz, ele está preparando algo que vai mudar sua vida no tempo certo. Tudo o que você precisa fazer é continuar sendo fiel. Mesmo que o campo pareça vazio, continue colhendo. Mesmo que as lágrimas caiam, continue crendo. Porque o Deus de Ruth ainda é o mesmo. E ele continua escrevendo novas histórias a partir da fidelidade de quem não desiste. O livro de Ruth termina, mas a mensagem dele continua viva. Deus não precisa de muito para mudar uma história. Ele só precisa de um coração disposto. E se ele fez isso por Ruth, ele pode fazer também por você. Não importa o que você perdeu, não importa onde você está, Deus ainda é capaz de transformar o nada em tudo, o vazio em plenitude, a dor em recomeço. Tudo o que ele pede é fidelidade e fé. A fidelidade é a ponte entre o desespero e o milagre. Foi a ponte que Ruth atravessou, e a mesma ponte que Deus está lhe chamando a atravessar agora. O milagre não pode acontecer do jeito que você imagina, mas vai acontecer do jeito que Deus planejou. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender que cada passo, cada lágrima e cada espera valeram a pena, porque o tempo de Deus nunca falha. Ele apenas amadurece o que ainda não está pronto. Você está disposto a continuar mesmo sem ver, a ser fiel mesmo sem entender, a confiar mesmo sem ter respostas? Se a sua resposta for sim, saiba que você está no caminho da promessa, porque Deus nunca abandona quem escolhe permanecer. E antes de encerrar, guarde isso no coração. Fidelidade é mais do que permanecer por obrigação, é permanecer por amor. É acreditar que mesmo quando nada acontece, Deus ainda está agindo. O mesmo Deus que mudou o fim de Ruth é o mesmo que pode reescrever o seu. O campo pode ser diferente. O tempo pode parecer longo, mas o propósito é o mesmo: transformar sua fidelidade em testemunho. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreve no canal, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa lembrar que a fidelidade de hoje é o milagre de amanhã. Bloco 6. Quando o fim se torna um novo começo. A história de Ruth termina de um jeito que ninguém poderia imaginar. O que começou com dor, perda e incerteza se transforma em uma das histórias mais belas de restauração e fé da Bíblia. Mas o que realmente torna essa história especial é que ela não fala apenas sobre Ruth. Ela fala sobre nós. Fala sobre as nossas esperas, as nossas perdas e o modo como Deus usa cada detalhe da vida para cumprir um propósito muito maior.
Ruth começou a jornada com as mãos vazias, mas com um coração cheio de fé. Ela não tinha respostas, mas tinha disposição. E essa é uma das maiores lições de toda a Bíblia. Deus não precisa de pessoas perfeitas, precisa de corações disponíveis. Enquanto o mundo valoriza a aparência e posição, Deus valoriza fidelidade e obediência. Cada escolha de Ruth revelou um traço do caráter de quem confia em Deus. Quando ela decidiu permanecer com Noemi, demonstrou lealdade. Quando foi trabalhar no campo, demonstrou humildade. Quando seguiu o conselho de Noemi, demonstrou obediência. E quando esperou o tempo certo, demonstrou fé. Essas 4 atitudes, lealdade, humildade, obediência e fé, se tornaram as colunas de uma história eterna. Se você observar bem, verá que a vida de Ruth é o retrato de um ciclo espiritual. Deus usa a dor para nos mover, o trabalho para nos moldar, a fé para nos sustentar e a graça para nos elevar. Ela viveu tudo isso. Saiu do luto para o legado, do desespero para o destino. E isso nos mostra que quando a fidelidade se une ao propósito, o impossível se torna realidade. A maioria das pessoas quer o final de Ruth, mas não o caminho que ela percorreu. Querem a colheita, mas não o processo de plantar. Querem o Boaz, mas não o tempo de esperar no campo. Querem o milagre, mas fogem da preparação. Mas é no caminho e não no destino que Deus forja o caráter. E é o caráter moldado que sustenta as promessas que estão por vir. Ruth nos ensina que o processo é parte da bênção. Sem o tempo da escassez, ela nunca teria conhecido o campo. Sem o campo, nunca teria conhecido Boaz. Sem Boaz, nunca teria conhecido o propósito. E sem o propósito, sua história teria terminado no anonimato. Mas porque ela foi fiel em cada etapa, Deus transformou o comum em extraordinário. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes olhamos para a dor como fim, quando na verdade é início. O fim de algo pode ser o início do que Deus estava tentando te entregar há muito tempo. A perda de hoje pode ser o solo fértil do milagre de amanhã. O vazio que você sente pode ser o espaço que Deus está abrindo para colocar algo novo. A fidelidade de Ruth foi silenciosa, mas constante. Ela não precisou de reconhecimento para continuar. E é assim que Deus trabalha. Ele observa o que é feito em silêncio. Os maiores milagres acontecem quando ninguém está vendo. E quando o céu decide te exaltar, é porque você já aprendeu a ser fiel quando ninguém te aplaudia. O livro de Ruth mostra que a obediência abre caminhos que o esforço jamais abriria. Enquanto muitos correm tentando alcançar o sucesso, Ruth alcançou o favor simplesmente por estar no lugar certo, com o coração certo. Ela não precisou forçar portas. Deus abriu as que eram necessárias. Isso é o que acontece quando a graça entra em ação. O que é seu te encontra, mesmo que pareça distante. Quantas vezes você se pergunta por que está demorando tanto? Por que o milagre ainda não chegou? Ruth esperou, e durante o tempo da espera, Deus estava movendo tudo nos bastidores. O tempo de Deus nunca é um atraso, é uma construção. Ele não trabalha no nosso ritmo, porque o que ele prepara é eterno. E quando o tempo certo chega, nenhuma força humana é capaz de impedir o favor. O milagre na vida de Ruth não foi sorte, foi consequência da fé. E é isso que precisamos entender. A fé não é um sentimento, é uma decisão. Ela não depende do que você vê, mas do que você crê. Ruth acreditou quando tudo apontava para o fim. E é por isso que o fim dela se tornou um novo começo. Deus não mudou apenas a situação de Ruth, ele mudou a história de uma nação. A mulher estrangeira, viúva e esquecida, se tornou parte da linhagem do Rei dos Reis. E isso é a prova de que ninguém está fora do alcance da graça. Deus escolhe os improváveis para provar que o poder vem dele e não das circunstâncias. O livro de Ruth termina com a genealogia. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Mas o significado vai muito além de uma lista de nomes. Essa genealogia é o selo de Deus dizendo, eu cumpro o que prometo. Ele pega as histórias mais simples e transforma em capítulos de eternidade. Ruth não sabia, mas o amor dela por Noemi e sua obediência abriram o caminho para a vinda do Salvador. Essa é a beleza do propósito divino. Nada é desperdiçado. A dor, o tempo, o esforço, o silêncio, tudo faz parte de um plano perfeito. E se Deus fez isso na vida de Ruth, ele também pode fazer na sua, porque o Deus de Ruth é o mesmo hoje. E o campo onde ela colheu ainda é o mesmo campo onde Deus planta promessas. A história de Ruth é também um lembrete de que o favor de Deus não é aleatório, ele é direcionado.
Deus não abençoa por acaso. Ele abençoa quem anda em obediência. A fidelidade de hoje é o fundamento da colheita de amanhã. E quando você entende isso, começa a enxergar o processo com outros olhos. O que hoje dói, amanhã fará sentido. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. Ruth provou que não existe distância entre o impossível e o propósito quando há fé. Ela saiu de Moabe sem saber o que a esperava e chegou em Belém para viver a promessa. E talvez seja isso que Deus está pedindo você hoje: sair do seu Moabe, do lugar de conforto, medo e insegurança, e caminhar em direção à fé. Porque a terra da promessa só se revela quando você decide dar o primeiro passo. A história de Ruth é um lembrete de que todo final pode ser um novo começo. O livro termina, mas a mensagem continua viva, e ela ecoa em cada pessoa que decide permanecer, mesmo quando o mundo desaba. Deus continua escrevendo histórias assim, simples, sinceras e cheias de fé. Ruth não teve pressa, e Deus não falhou. E o mesmo acontece com você. O tempo certo de Deus é o melhor lugar para estar. Apenas confie. Mesmo que pareça demorar, continue firme. A fidelidade que você oferece hoje é a colheita que te aguardará amanhã. E quando o seu testemunho for contado, ele servirá de esperança para outros, assim como o de Ruth tem servido há milhares de anos. Porque histórias de fé nunca envelhecem. Elas inspiram novas gerações a permanecer. Então, se hoje você se encontra em meio ao campo, cansado, esperando algo mudar, lembre-se, o mesmo Deus que enxergou Ruth na colheita está te vendo agora. E assim como ele mudou o final dela, também pode mudar o seu. Você está pronto para deixar Deus transformar o seu fim em um novo começo? Se esta mensagem falou com você, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que a fidelidade de hoje é o testemunho de amanhã. Porque quando você permanece, Deus transforma o fim em eternidade.